Hoje, nossa mensagem será no Salmo de número 4. Salmo de número 4, Salmo também de Davi. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Mais uma vez nós temos aqui Davi declarando toda a sua confiança em Deus, em momentos difíceis, em momentos de tribulação. Não sabemos ao certo em qual contexto esse salmo se insere, o salmo de número 4, mas nós temos aqui elementos para supor que Davi estava passando por um momento difícil, uma situação de angústia, como ele mesmo diz aqui no versículo 1 do capítulo 4, ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus sempre ouve as nossas orações. Nós é que muitas vezes não temos a capacidade de entender as respostas de Deus. A maioria das pessoas oram esperando que Deus responda às suas orações conforme a vontade dela. Mas você tem que entender que quando você ora, você está colocando as coisas na mão de Deus para que Ele responda e irá responder da maneira dele, sempre, não da sua. A resposta de Deus, ainda que seja diferente da nossa, é o melhor para nós. Ele sabe dar boas coisas àqueles que lhe buscam e que o pedem. E principalmente em momentos de angústia, nós podemos clamar a Deus, orar ao Senhor, isso faz bem para a nossa alma. E aqui no versículo 2, ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Aqui o salmista Davi se coloca como se fosse Deus fazendo uma pergunta. Ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? A gente tem que confessar que, apesar de crermos e de afirmarmos isso pela nossa confissão de fé, de que o princípio do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus, na maioria das vezes, nós não buscamos a glória de Deus, mas buscamos as nossas próprias vaidades. Vaidades são coisas que se corroem, acabam, são coisas que não são eternas. A gente dedica a nossa vida para, muitas vezes, correndo atrás do vento, como bem classificou, bem denominou Salomão, o que é vaidade. E aí, Deus faz uma pergunta aos homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Por que Davi coloca Deus fazendo essa pergunta aqui? Justamente, eu acredito, que é para percebermos o que de fato é eficaz no tempo da angústia. O que de fato vale a pena termos em situações difíceis. Uma das coisas que o homem mais confia é no seu poder econômico. Mas será que o poder econômico é efetivo mesmo nos momentos de angústia e de tristeza?
Um dado interessante é que muitas pessoas que praticam suicídio, muitas, a grande maioria das pessoas estão no grupo de pessoas que não têm problemas econômicos. Portanto, o problema, a questão econômica não garante paz interior, não garante sucesso no ser e resolução, uma resolução adequada da existência. Não faz com que a pessoa viva bem consigo mesmo. E é por isso que Deus nos exorta aqui para nós não amarmos a vaidade, a mentira. Nós precisamos estar atentos. Eu tenho que confessar que eu vejo tanta gente se arriscando no que sabe que não vai dar certo. Você conhece gente assim? Que sabe que algo é mentira, que sabe que é errado, que sabe que não tem chance de sucesso. Até porque o que está diante dela não tem a ver com Deus, não tem a ver com Cristo. Não se conecta e não tem equivalência com aquilo que Cristo também nos exortou. E Cristo é a verdade absoluta. E você precisa crer nisso. Se você fica só relativizando as coisas, você está errado. Você precisa ter coisas absolutas na sua vida. O absoluto para mim é Cristo. E o que não está em Cristo tem que cair. Mas tem gente que olha e percebe coisas que não têm a ver com Cristo e mesmo assim se entregam a amar a mentira, a vaidade e acabam transformando a glória de Deus que eram para promover em vexame. E Davi aqui, ele expressa: saibam, sabei que o Senhor conhece quem é bem intencionado e quem não é, distingue para si o piedoso. E ele diz: é por isso que o Senhor ouve o meu coração. Não tem problema nenhuma um homem bom errar tentando acertar. É preferível que um homem bom erre tentando acertar do que tente acertar através do erro. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? É muito melhor que você faça algo que seja de bom coração, mas que você erre, né, acabe não tendo aí o resultado que você imagina, do que você deliberadamente se entregue a algo que é errado para tentar atingir ali os resultados que você deseja. Porque Deus conhece o coração de cada um. Ele julga as intenções. E aí Davi vem dizer: olha, se você está irado, o melhor caminho para você é depender de Deus. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você já teve muita vontade, porque eu sou assim, você também deve ser. Eu já tive muita vontade de agir na hora, falar na hora, fazer na hora, ir lá naquele momento, porque a ira tomou conta do meu coração, do meu ser. E a gente é tendencioso, a gente tem a tendência de pensar de que a nossa ira vai conseguir resolver qualquer situação, qualquer problema. Mas a Bíblia diz que a ira do homem não satisfaz a justiça de Deus. E eu tenho muita alegria de não obedecer essa questão, esse impulso na maioria das vezes. Porque eu percebo depois que se eu tivesse ido e falado, eu tivesse ido e feito o que gostaria de fazer, as coisas não acabariam bem, eu me arrependeria. Então a gente precisa dominar bem, principalmente a nossa fala. A Bíblia diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio, pensar para falar e tardio em se irar. A gente precisa sempre pautar a nossa vida nisso, porque nós somos escravos do que falamos, mas somos senhores do silêncio. Por isso, a Bíblia nos recomenda: irai-vos e não pequeis.
Então, se você está vivendo uma situação de angústia, de ira, você está com desejo de agir, calma, consulta no coração o seu travesseiro. Confie no Senhor, sossegue, ofereça sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Interessante isso aqui. Oferecer sacrifício de justiça, o sacrifício era uma maneira de relacionamento com Deus no tempo do rei Davi. Portanto, oferecer sacrifícios era se colocar ali em oração diante de Deus. Hoje a gente não precisa oferecer sacrifícios, porque o sacrifício já foi oferecido, que é Cristo. Hoje eu posso ir em nome de Jesus até Deus e dizer para Ele: Senhor, o Senhor é a minha justiça. Faça justiça, tenha misericórdia. E eu tenho certeza que Deus sempre faz, irmãos, porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é juiz acima de todos os juízes da terra. Ele é Deus sobre todos e vela pelo seu povo. Há muitos que dizem nisso tudo: quem nos dará a conhecer o bem? Há muitos que dizem. Davi não tinha essa dúvida. Tanto que ele responde essa pergunta que ele mesmo levanta, dizendo: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, para que essas pessoas saibam quem é que nos faz conhecer o bem. É o Senhor. Quantas vezes você teve essa experiência de passar por uma situação que você não entendia, parecia ser injusta, as coisas fugindo aparentemente do controle, e de repente vem Deus e mostra para você que Ele nunca esteve ausente em um só momento, mas que Ele fez todas as coisas cooperarem para o seu bem. E é por isso que Davi, ele tem essa alegria no Senhor, e ele diz: mais alegria, Senhor, o Senhor colocou no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Talvez Davi tenha escrito esse salmo enquanto fugia de Saul, e a vida não foi fácil nesse período. Passou dificuldades, eram muitos homens para alimentar, teve inclusive que tecer alianças com inimigos naquela época para poder alcançar os seus objetivos, principalmente a proteção ali quanto à sua vida. Isso tudo era muito difícil para Davi. No entanto, ele declara que a alegria dele não estava nem mesmo em ter o básico, em ter suprimento necessário, cereal e vinho em abundância. Ele diz que a alegria dele vinha de Deus, e Deus colocava essa alegria que vinha dessa confiança inabalável que ele possuía no Senhor. Porque o Senhor é a verdade, porque Deus é a verdade. O que te dá segurança em meio às angústias, pode ter certeza, não é o poder, não é o poder em termos de cargo, também não é o poder em termos econômicos, não é o poder econômico, não é nem mesmo o poder que advém da intelectualidade, porque o que o homem sabe? Nada. Se você pega o campo da intelectualidade, nós temos aí, ainda que a gente consiga entender a mente humana, ela não é nada perante ao que existe e que a gente pode contemplar pela fé. Então, nada disso pode trazer para você segurança, alegria. A sua alegria vem de algo muito maior. Como eu disse, só pode ser contemplado por fé, por quem confia. E quem confia e crê, experimenta isso, não importa a situação. Parecia que esse era um lema de Davi. Aparece aqui no capítulo 3 de Salmos, aparece também no Salmo de número 3, aparece também no Salmo de número 4, quando ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que maravilha! Isso é muito bom. Eu não sei qual que é o contexto que você está vivendo, mas eu queria desafiar você a praticar isso. Ao deitar, consultar o seu coração, sossegar e dormir em paz. Pega no sono, porque é o Senhor que te faz repousar em segurança, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te faz sobressair em todas as situações. Olha, eu não estou conseguindo dormir. Então talvez é porque você não esteja
de fato confiando naquele que tem todo o poder, o verdadeiro poder, aquele que te faz sobressair, aquele que é a verdade e que tem toda a autoridade no céu e na terra. Confia nele, creia nele e pode ter certeza, tudo que você fizer, conforme as Escrituras dizem, vai ser bem sucedido. Que Deus te abençoe.